Boa noite, boa noite. Boa noite. Ou boa tarde, bom dia, ou boa madrugada, dependendo do horário que a gente vai Que você estivesse assistindo, claro. assistindo, que você vai assistir essa live de hoje com uma convidada muito especial. Nós temos a convidada Lúcia, nossa querida Lúcia, e vamos conversar um pouquinho sobre biodança, sim. A Lúcia Barros é a nossa convidada especial de hoje para o nosso bate-papo sobre biodança. Eu sou Esteban. Eu sou Sheila e nós somos o Bio2 Biodança. Bio2 Biodança, diretamente daqui de Brasília, o Plano Piloto de Brasília. Mais precisamente, nós facilitamos grupos de biodança na Asa Norte, no Plano Piloto, toda terça-feira, a partir das 20 horas, na Escola Mafagafo, na 712-912 Norte, uma escola de primeira infância. E às noites, terça-feira, sempre estaremos aí, facilitando nossas vivências de biodança, nossas sessões de biodança. Entre em nosso canal de YouTube, tem entrevistas, tem lives, tem vídeos muito interessantes, conteúdos muito bons e sempre sob a óptica da biodança, né? Estamos aqui conversando um pouco sobre biodança e como é essa caminhada na biodança da Lúcia. Hoje vamos conversar com nossa amiga Lúcia. Lúcia Barros. Boa noite, Lúcia. Boa noite, Lúcia. Como vai? Bem-vinda. Querida. Tudo bem? Estamos Boa começando noite. a live com a Lúcia. A live de hoje, nossa convidada muito especial é a Lúcia Barros. E ela vai nos falar um pouquinho, fica super à vontade, o espaço é seu. Falar um pouquinho da sua experiência com a biodança. Sabemos que você tem uma experiência vasta, não só temporal, como já teve a oportunidade de dançar até em outros países, né, em outras culturas, e aí a gente gostaria de ouvir, né, como foi essa experiência. E aí começamos, Lúcia, perguntando como você conheceu a biodança? Como foi esse momento na sua vida? Foi muito curioso. Boa noite a todos. Boa noite, Sheila. Boa noite, Esteban. Obrigado por estarem aí todos. Obrigado pelo convite, né? Tão especial assim. Sinto muito honrado. Foi curioso conhecer a biodança porque eu mudei para Brasília em 1994 para fazer o mestrado na UNB. E é muito estudo, é muita produção de textos, aquela coisa, né? Aí, numa sexta-feira, eu recebi uma mala direta, correspondência automática, né? Com um convite para eu conhecer a biodança. Eu falei, opa, vou lá ver o que é isso, né? Aí eu fui, né? Cheguei lá, já tinha começado a aula, então eu fui surpreendida já com o movimento, né? E entrei e não saí mais. Então, foram 2 anos que eu fiquei na biodança, fiz excelentes amigos, assim, a gente se encontrava também fora da biodança, eu gostei demais. E aí, 2 anos depois, em 98, eu me mudei para a Espanha, né, para Madrid, para fazer o doutorado. Também outra, parece que assim, nesses momentos é que vem, né? E aí, não sei como exatamente, acho que em 2002, porque eu morei 5 anos lá, 2002 por aí, eu devo ter visto um anúncio no mural da universidade de biodança. E, por coincidência, era um casal argentino, né? E lá fui eu conhecer e foi muito bom também. Curioso também que como a gente faz amigos verdadeiros, né, nesses lugares. Porque até hoje, quando eu vou a Madrid, eu tenho contato com essas pessoas, é maravilhoso. Então, eu tenho essa experiência também lá em Madrid. Também eu fiz foram uns 2 ou 3 anos também lá. Eu não sei se vocês querem perguntar algo mais sobre isso. Como foi essa experiência?
de dançar em outro país, né? Você disse que os facilitadores eram argentinos, né? Enfim, como foi essa experiência, Lúcia? Você que estava chegando num país diferente, né? Como é que foi isso para você? Eu acho que eu não vejo assim, muita diferença no método, né, na forma de conduzir a biodança. Lógico que já faz algum tempo, então a lembrança que eu tenho é mais sobre o grupo em si, né, porque as pessoas são diferentes, as pessoas dos países são diferentes, e eu sentia que eu era a única brasileira no grupo, né, era muita gente, muitos homens, muitas mulheres, e parecia que eles estavam, assim, na verdade, desvendando um mistério, né, através da biodança. Então, era como que saiu um pouco da... Eu percebia neles, assim, como que saiu um pouco daquela rigidez, né, própria de um país europeu e tudo. Mas a integração era sempre muito grande, né, nas práticas, e eu acho que eu cheguei de comentar com vocês que em frente ao espaço, né, eu fazia sempre à noite também, em frente ao espaço tinha um café, que a gente saía da biodança, a gente ia lá para o café, invariavelmente, então era muito bom. Então, assim, eu acho que biodança tem essa magia também de ser muito parecido, acho que em qualquer lugar que você vai, independentemente dos facilitadores, ou eu acho que as pessoas acabam se integrando e o ser humano é isso, né? A gente se conecta e se relaciona, né? Então, assim, em resumo, eu não vi tanta diferença, né, da Espanha para o Brasil, não sei se em outros países teria, mas a minha experiência maior foi na Espanha e aqui no Brasil mesmo. Realmente, a biodança é nossa, é daqui da Latinoamérica, né? O criador da biodança, Rolando Toro, nosso querido Rolando, era chileno, era do Chile, e implantou a biodança primeiro, antes que no Chile, foi implantada na Argentina e no Brasil. No Brasil que se expandiu muito, 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 antes de realmente atravessar o Atlântico e fazer o que eu sempre falo, uma colonização ao contrário, inversa. Aí a gente foi colonizar com a biodança o velho continente. Então, claro, sai muito, se utiliza muitas músicas brasileiras, músicas aqui da Latinoamérica em geral, principalmente do Brasil. Então, isso faz com que as pessoas não sintam muita diferença, porque realmente não tem muita diferença. Você falou que foi na Espanha fazer com facilitadores, como a Margarita, e com facilitadores que são argentinos, né? Então, nos sentimos em casa, né? Sim, e também porque existe uma metodologia, né? Existe uma metodologia bem definida, sim, né? Então, independente do país, né, da língua, o método, né, os facilitadores são formados dentro de uma metodologia. Então, também tem por isso é comum, né? Sim, movimento, músicas muito específicas, a gente tem catálogos de música que são muito, muito específicas, aliadas a cada uma das danças, né, das propostas vivenciais. A minha pergunta é, tanto nessa etapa, nessa primeira etapa aqui no Brasil e na segunda etapa em Madrid, na Espanha, e também atualmente, né? Atualmente, quais são os benefícios que você destacaria? Primeiro, quando você começou com a biodança, quais foram as primeiras mudanças positivas que você percebeu? Eu sempre fui uma buscadora nata, eu acho, né? Então, eu acho que Brasília já foi um divisor de águas para mim em vários sentidos, inclusive nisso. E a biodança foi uma iniciação, né? Digamos assim. Eu encontro, assim, desde o primeiro contato, em 94, primeiro o olhar, né? Que eu acho que a maior dificuldade que nós, seres humanos, temos no cotidiano é falar olhando diretamente para a pessoa, ou não falar e só olhar. Então, aquele desafio do olhar
Eu acho que eu posso enumerar uns 5 benefícios, mas assim, começa pelo olhar, que eu acho que é o primeiro contato, né? Aí você atravessa esse desafio, tem o contato físico, né, que é bastante desafiador também, porque você tem que saber o limite do outro, a permissão do outro, intuir, é muito pela intuição, né? E o terceiro que eu enumeraria é a própria dança, né? Porque assim, a dança para mim ali é uma criação, né? Por isso que eu chamei também de uma linguagem poética e mais tarde mais para frente a gente pode falar, mas a dança é você fazer uma criação, às vezes sozinho, às vezes com outro, né? Ali é um momento para mim muito mágico. Então, e benefícios, eu acho que o abraço, por exemplo, o abraço também foi um grande desafio para mim, porque eu acho que é uma intimidade muito grande o abraço. E isso, para mim, como benefício, aqui fora, né, a gente não pode falar assim aqui fora, mas no meu cotidiano, me propiciou um pouco mais dessa abertura. Hoje, por exemplo, hoje, né, uns anos para cá, é mais fácil para mim falar olhando diretamente para os olhos das pessoas, sem o menor constrangimento. O contato também é respeitoso, mas não é um bloqueio para mim. Enfim, eu acho que esses benefícios, para mim, são os mais perceptíveis, né? A dança, para mim, é uma liberação, porque, e assim, para mim é o momento ápice, né? Daí o nome, né, biodança, porque eu acho que ali há uma representação da própria vida, né? Como você é na vida. Então, eu acho que, em geral, seriam esses os benefícios que eu consigo vislumbrar. E entraram mais algumas pessoas, a Carol Carolina, e o o Cauã, Cauã, bem-vindos. sejam bem-vindos. Estamos conversando hoje com a Lúcia Barros, está nos contando, nos falando da experiência dela na biodança. A Lúcia tem bastante tempo, quase 30 anos, né? 94, então tem quase 30 anos de história na biodança e com experiência com diferentes facilitadores em diferentes lugares. E ela está nos contando como é essa experiência para ela. Começamos agora, há pouco, não tem muito tempo. Quem entrou agora, quiser ver o início, né, da nossa conversa, ou quem não puder ficar até o final, pode ver depois, porque vai ficar disponível aqui no Instagram, no nosso canal no YouTube e também no Facebook a partir de amanhã, a entrevista completa. E, bom, benefícios, Lúcia, você falou de benefícios. Se você fosse destacar, né, ao longo desse tempo, o que você elegeria como os maiores benefícios que você obteve na sua vida, concretamente, no seu dia a dia, que você atribui a esse processo na biodança? Eu acho que dá para perceber em mim assim uma leveza. Eu acho que eu cheguei de compartilhar isso em algum momento, no sentido de que não é necessário você estar sempre desafiando o outro ou em conflito, até porque, como minha área de direito, né, o direito sempre traz essa resolução de conflitos, né? Pelo menos essa uma das principais finalidades. E então conseguir olhar para a vida com mais leveza, dialogar mais. Hoje mesmo eu tive uma experiência assim, interessante, num lugar que eu fui, cumprimentei, falei com as pessoas, mas eu noto assim que nem sempre as pessoas são receptivas, mas isso não me incomoda mais, assim, o fato de eu estar nessa leveza, nessa, digamos, numa serenidade, né?
para mim é suficiente. Lógico que tem momentos que isso não é possível, mas na maioria das vezes eu consigo ficar tranquila. Então, eu acho que o que se passa na biodança, eu digo que a gente introjeta isso, a gente traz dentro da gente para a vida. Então, o maior benefício, se eu tiver que eleger, escolher, acho que seria esse, né, da leveza, o encontro, estar com o outro, mas tudo isso me inspira essa leveza. Eu acho que é bem perceptível mesmo. Interessante você falar em leveza. A gente tem muitas danças em biodança, mas aí eu vou destacar a partir desse benefício que você colocou, a fluidez, né? Nós temos muitas danças voltadas à fluidez, que é justamente essa capacidade, né? Como você colocou, até de adaptação. Então, muitas vezes você chega no ambiente e chega com essa leveza, até com bom humor, mas as pessoas ali não estão, digamos, na mesma sintonia, né? Ok, não tem problema, ok. Então, transitar, né, com leveza, fluir. Então, essas são danças, a gente tem algumas danças voltadas a essa capacidade de fluir com leveza. Interessante. Então, a minha curiosidade, uma pergunta assim, está surgindo agora, né? Que é, qual é o diferencial da biodança com relação a outros processos? A gente está sabendo que você já cursou outros caminhos, ainda cursa outros caminhos, como SAT, Enneagrama e outras vertentes assim, de autoconhecimento, de sistemas evolutivos, né, como a biodança. E o que você encontra na biodança como diferencial com relação a outras? Pode ser positiva só ou não, mas quais seriam essas diferenças que você nota? Eu achei muito interessante sua pergunta, porque, de fato, né, eu transitei por essas outras formas de autoconhecimento, inclusive no SAT tem o movimento espontâneo, movimento autêntico, que não é a biodança, mas é um movimento que surge, né, a partir do aqui e agora, né? Então, o diferenciador para mim, hoje eu me dei conta de uma coisa importantíssima que eu gostaria de falar. Eu considero a biodança uma vertente do feminismo. Por quê? Né? E vocês sabem que eu trabalhei nesse tema, né? E porque ali e é um movimento transgressor. Eu acho que o Rolando Toro foi muito genial nisso, assim, dele, não sei a origem, como é que surgiu tudo isso, ainda vou pesquisar um pouco, mas assim, acho interessante que, para mim, chega como um movimento feminista no seguinte sentido, ali, e eu acho maravilhoso, gratificante ver homens ali totalmente despidos dessa roupagem que o patriarcado impõe, né? Que é aquela dureza, o homem tem que ser assim, tem que ser assado, a mulher tem que ser assim, estereótipos, né? Criados pelo patriarcado. Então ali eu sinto que há uma ruptura e de certa maneira uma transgressão mesmo desse mundo tão duro, né? Tão rígido, tão cansativo que a gente vive, de ter que cumprir papéis pré-estabelecidos pelo sistema patriarcal, né? E, curiosamente, coincidentemente, hoje eu ouvi uma entrevista com um psicólogo que trabalha com o machismo tóxico, né? Ou o machismo hegemônico, que é também chamado. E para os homens também é muito ruim, porque muitas vezes há momentos em que eles não querem ser fortes, que não precisam demonstrar virilidade, eles querem mostrar também a fragilidade. Então, aí voltando, a biodança propicia essa abertura, né? Tanto para os homens quanto para as mulheres. E ali com vocês eu percebo isso muito claramente.
na dança, no movimento, na criatividade. Então, ali, o diferencial, como o Esteban me perguntou, eu acho que está aí, é muito sutil, mas muito profundo ao mesmo tempo, perceber que ali a gente pode descobrir e redescobrir formas diferentes de viver, homens e mulheres, não necessitando tanto cumprir papéis, né? E eu estava revisitando também os estereótipos femininos, né, criados pelo patriarcado. A mulher tem que ser frágil, delicada, carinhosa, né? Alguns papéis destinados a esse lado maternal, ok, beleza, né? Só que não precisa ser necessariamente só para a mulher. Podemos também intercambiar esses papéis, né? Então, eu acho isso muito rico, muito forte, muito profundo. Acho que só por esse aspecto, as pessoas deveriam fazer biodança, sabe? As pessoas que buscam um pouco sair desse modelo, né? Absurdo, por sinal. E assim, e falando, eu fico relembrando como que a gente atua lá e ver homens tão sensíveis, tão amorosos, tão cuidadosos, tão respeitosos, né? Então, eu diria que esse, para mim, é o grande diferenciador. E acho, sim, que acrescenta muito para esse mundo que a gente está vivendo hoje em dia, então, mais ainda, tão turbulento, tão forte, tão terrível, às vezes tão duro, né? Então, eu não sei se eu respondi, mas é mais ou menos por aí. Muito obrigada, Lúcia. Tá aí, a Ana Laura falou assim, que interessante, né? Mas você tocou e você trouxe uma leitura, uma visão que eu particularmente nunca tinha tido. E achei muito interessante e acho de muito valor, principalmente vindo de você, que é um especialista nesse assunto, né? Então, agradeço essa colocação e essa leitura e fico pensando aqui, porque a proposta da biodança, ela é um sistema de desenvolvimento humano. E desenvolvimento no sentido de tirar o invólucro, que envolve, revelar a essência. E todos esses papéis, eles fazem muito parte desse invólucro, né? Que a gente vai ganhando à medida que vai vivendo, né? E a forma de atuar, de se relacionar numa sociedade que exige esses papéis muitas vezes, né? Então, nesse processo, nessa caminhada na biodança, ela vai realmente revelando essa essência e despindo muito desses papéis. Então, o homem ele está mais autorizado a ficar vulnerável, né, a ser frágil também, né, a se colocar nesse lugar, e a mulher se revelar também na sua força, na sua fragilidade também, enfim, ser humano, né? Somos humanos, né? Então, outra perguntinha que nós temos aqui é, você já falou um pouquinho disso, ao menos falou de quando você estava na Europa, quando estava morando na Espanha, e a questão das amizades. Você acredita, ou pela tua experiência, você acredita, ou você fez amigo na biodança, e você acha que, de alguma maneira, esses vínculos afetivos tendem a permanecer quando são assim, semeados na biodança, quando a semente surgiu aí num encontro de biodança? Eu acho, concordo plenamente. Eu não só fiz amizades, como mantenho até hoje, tanto os amigos aqui de Brasília, que alguns se mudaram daqui, foram para o Rio de Janeiro, tanto que vocês mesmos... Eu não tinha feito as contas, mas de 96 para cá são 30 anos, né? Muito tempo. Mas, como eu disse, tanto aqui em Brasília como lá em Madrid, a gente fazia encontros fora da biodança, comemorava aniversário.
E isso trazia uma aproximação muito grande, né? Eu acho que as maratonas também promovem isso. Eu tive essa experiência com vocês naquela maratona, logo que eu entrei, e eu notei assim, como que a gente adquire uma intimidade muito forte, uma proximidade muito grande. Então, eu acredito sim nas amizades feitas com pessoas da biodança. Até porque ali a gente está, como a Sheila falou, a gente vai se despindo dessas camadas, não só durante o encontro, eu chamo de encontro lá, né? Como também durante o processo todo, né? A gente vai se despindo através da confiança no outro, do compartilhamento, da identificação. Você acaba olhando para o outro e fala, poxa, como eu sou parecida com essa pessoa, quanta afinidade eu tenho. Então, a partir daí, você começa a conhecer a pessoa mais profundamente. E isso pode, sim, provocar amizades sinceras, profundas e duradouras. Eu, inclusive, como eu te falei, quando eu vou a Madrid, eu encontro até hoje com pessoas da biodança. Tenho fotografias dos nossos encontros, é maravilhoso. Especialmente nesse grupo daqui de vocês, né, da Bio2, eu ainda não fiz amizades profundas fora do grupo, mas estou aberta e quero muito, até porque a gente sempre vê, né, uma pessoa, poxa vida, como eu, né, gosto do jeito dessa pessoa e tal, então acho que isso é que vai chegando, né? Então, sim, eu acho que a biodança é um facilitador das amizades profundas e duradouras, sim, com certeza. Sim, porque a gente, eu sempre gosto de falar, você deve lembrar que eu sempre falo, insisto no ponto de que a gente, quando chega a uma sessão de biodança, com o passo do tempo, né, com desenrolar do processo, a gente vai cada vez mais se entregando e baixando a guarda, né? E isso revela de que o ser humano precisa desse contato afetivo, precisa como respirar, como se alimentar. Nós precisamos muito dessa confiança, dessa entrega afetiva. E isso naturalmente deveria ser assim. A gente deveria ter muito mais amigos verdadeiros, confiar muito mais que desconfiar. Não somos criados para desconfiar, em vez de para confiar. E na medida que a gente se permite, ao menos nessas 2 horas e meia por semana, isso já faz uma diferença muito forte na vida da gente. É que a Ana Laura está falando de homens trocando afeto com outros homens também, claro, sim. Sim, aí caiu. Não sei se caiu. Talvez ela pode ter sido a internet dela. Pode ser. Então. Vamos ver se ela entra novamente, né? Sim. Mas a Ana Laura falou que homens trocando afeto com outros homens. É uma coisa que não é muito comum. Isso. Realmente. Essa sociedade machista e patriarcal na qual a gente está inserido não permite muito isso, não viabiliza muito isso. E a biodança... Bem-vinda de volta. Então, a gente estava lendo aqui que a Ana Laura fez uma observação dizendo homens trocando afeto com outros homens também, o que é importantíssimo, né? E algo não muito comum na nossa sociedade, de fato, mas que na biodança se cria um espaço onde isso se torna mais possível. Sim. Sim. Sem dúvida. Sem dúvida, por essa troca de afeto proposta na biodança, e essa entrega, né? Essa confiança, né? Que você vai tecendo, construindo, você vai construindo, né? Ao longo do tempo. Não sei se aqui hoje estou muito perguntando, só perguntando. Você considera, Lúcia, que ultimamente as terapias complementares e os processos evolutivos de autoconhecimento e tudo, estão também como a nossa vida está
muito mais imediatista. Nós estamos percebendo um pouco isso em alguns grupos que nós facilitamos, que as pessoas não permanecem nos grupos ou querem um resultado muito mágico, muito rápido, sem processo, né? Você concorda com isso? Você percebeu alguma coisa assim? Eu acho que sim, como em tudo, né? Parece que está todo mundo com muita pressa, quer resultados imediatos. E ainda ontem, curiosamente, numa reunião que eu tive, alguém comentou assim que os médicos, só para sair um pouco dessa área, mas os médicos, hoje em dia, eles nem fazem mais aquela anamnese, né? Uma investigação sobre o ser humano, ele já manda fazer os exames e tal, para obter os resultados e dar um diagnóstico. Aí alguém falou assim, isso é normal, o normal pelo mundo em que a gente está vivendo. Aí eu protestei, falei, acho que isso não é normal, não, porque, só para citar um exemplo, e acho que sim, parece-me que tudo hoje em dia está correndo muito rápido e as pessoas querem resultados rápidos e não seguem, né, de certa maneira, o processo. A palavra processo, você sabe melhor que eu, Estevam, mas é caminho, né? Significa caminho. E a gente trazendo isso para o direito, o processo, né? Hoje em dia digital, mas segue um rito, segue um caminho para ter uma resposta. Não vou falar em resultado, mas ter uma resposta lá no final. E isso demanda tempo, demanda esforço e demanda energia. Então, eu acho que está faltando isso, sim. Você falou em terapias, eu acho que até em terapias individuais, eu tenho notado assim, uma pressa também do próprio terapeuta, desculpa, que muitas vezes ele ao questionar a pessoa que está fazendo a terapia, ele já manda fazer umas tarefas, ele não tem uma escuta de presença, né? Acho que é isso, a palavra é essa, acho que está faltando presença. A gente ficar ali em qualquer situação, seja trazendo a terapia individual, seja a própria biodança, se você viu que naquele dia você não gostou, alguma coisa assim, então vai lá de novo, veja como é que vai ser isso. Então, para qualquer área, eu acho que é necessário trazer essa presença, olhar para aquilo e realmente perguntar como é que eu estou, é isso que eu quero, de fato, etc. Então, falta isso, né? Eu acho que há um imediatismo, sim. As pessoas querem, nós, né, queremos respostas rápidas e não é bem assim. Eu acho que tudo tem esse processo, esse caminho, esse rito para ser seguido, né? Eu queria até aproveitar a oportunidade que, quando eu falei das minhas idas à biodança, eu citei 96, citei no 2002, em Madrid, e agora, né, o ano passado, quando eu procurei vocês, né, através de uma amiga, perguntei já fui direto, instintivamente, intuitivamente, eu quis fazer com vocês, demorei um pouquinho para chegar, mas fui presenteada, né, com aquela biodança ao luar maravilhosa, né, lá fora, e aí já fiquei encantada. Então, assim, eu queria falar até uma frase em espanhol para você, Esteban. Graças por insistir, porque eu ficava conversando com você pelo WhatsApp e aí, hoje não vai dar. Não, então tá, você vem. Aí, finalmente, consegui ir, né, de fato. Mas tem até uma música que fala, né, graças por insistir. Se não me engano, é do Alex, o Bago, não sei. Então, era isso que eu queria acrescentar. Mas você escolheu um título.
para nosso bate-papo de hoje, a nossa live, que fala da poesia do corpo, né? Da biodança e essa poesia. Fala um pouco para a gente que poesia é essa, por que você escolheu esse título? Então, eu sou apaixonada por poesia, né? Às vezes eu me atrevo a fazer algumas. Eu vejo poesia em quase tudo, na natureza, no pôr do sol, nas pessoas. E quando você pediu para eu dar um título, né, eu tentei buscar em mim o que traz a biodança para mim. E aí veio isso, né? A biodança como uma linguagem poética do corpo. Por quê? A essência, para mim, o momento ápice da biodança, como eu já falei aqui, é na dança. Porque ali, e daí a poesia. O que é a poesia, né? A poesia é uma manifestação da arte, é onde a gente encontra o belo, né? É onde... eu até copiei alguma coisa aqui que traz... onde a gente se comove, onde a gente se emociona. Então, e que nos leva um estágio superior, digamos assim, né? Eu acho que a biodança, como linguagem poética do corpo, traduz o que eu sinto quando eu estou lá. Essa liberdade de dançar, da criatividade, isso para mim é poesia, né? E então eu escolhi esse tema esse título, né? Para traduzir exatamente o sentimento que eu tenho quando estou lá. Aliás, quando eu chego na biodança, tem uma coisa em mim que deixa tudo para trás. Quando eu entro naquela porta, quando eu começo a receber os abraços, quando a gente começa a compartilhar e depois nos movimentos e na dança, é um lugar onde eu nem lembro de nada daqui, sabe? Então, é um lugar especial para mim, do lúdico, né? Do sonho, de voar. Então, por isso, poesia poética, linguagem poética. Ao você dançar, você está fazendo poesia, uma beleza sua, que você descobre em você mesmo. Às vezes você nem sabe que você tem isso. Eu falo por mim. Quando na dança comigo mesma ou com o outro, eu me vejo em movimentos que eu jamais imaginaria ser capaz de fazer, entendeu? E aquilo flui de uma forma maravilhosa. Então, é poesia. O Rolando Toro, o criador da biodança, ele tem infinitas definições do que é a biodança, mas a que mais ele gostava, ele se considerava poeta. Se perguntasse para ele que ele era, ele falava, era psicólogo, antropólogo, mas aí ele falava que era poeta. Era o que mais gostava e para ele a biodança era a poética do encontro humano. E bom, somos vários poetas aqui. Nós também escrevemos, então Gostamos assim, muito. é assim. Sim. E quem não faz biodança, quem nunca fez biodança, nunca faz poesia, ou nunca fez poesia, quando começa a fazer biodança, com certeza faz poesia. Com certeza vai escrever. Vai. Diga. É interessante porque perguntavam ao Rolando como ele gostaria de ser lembrado e ele diz que gostaria de ser lembrado como poeta. E fez uma obra incrível, né? Deixou aí um legado para todos nós, né? A biodança, um sistema de evolução humana e tudo mais, mas ele dizia que ele gostava de ser lembrado como poeta. E ele escreveu alguns livros e as pessoas sempre ficavam aguardando, bom, agora o Rolando vai escrever um livro, né, sobre a metodologia da biodança e tal. Aí ele fazia um livro de poesias. Aí depois, gente, tem outro livro no forno, vai sair outro livro de poesias. E agora vai ser
poesia. É. Pero eccola que o mundo precisa muito de poesia, precisamos de poesia. Muito visceral, assim, muito emotivo, né? Então, de fato, como poeta, acabou criando um sistema poético também. E essa sua percepção, essa sua leitura, essa sensibilidade, né, essa percepção sensível, ela é muito verdadeira mesmo. O corpo, ele é uma obra de arte, ele é poético, e quando se expressa, traz, né, toda essa emoção, essa sensação de estar num lugar diferente, né, ser transportado, né, transportado para uma outra dimensão. A poesia tem essa capacidade também, né, de nos mobilizar, nos envolver, nos transportar. A arte, né, a beleza da arte. Então, sim, tem todo sentido. Faz. Estamos chegando já aos Quase ao final. os últimos minutos. Como é para você, que já tem toda essa experiência, toda essa história com a biodança, como é para você dançar no grupo do Bio2? Você chegou o ano passado, ficou, está conosco. Como que tem sido essa experiência? Como foi essa escolha? Enfim. Eu acho muito especial vocês dois estarem ali, por várias razões. Uma que eu acho que meu instinto estava certo, né? Quando eu nem conhecia e acabei escolhendo vocês entre 3 nomes que foram dados. Mas o fato de vocês, homem e mulher, eu acho que isso para mim faz uma diferença. O acolhimento que vocês dão é muito especial. Desde o início, sabe? A gente percebe, eu percebo um carinho, um afeto, né? Uma coisa muito diferente, que isso nos aproxima mais, né? Outra coisa que eu estou lá no Bio2, né? Eu noto assim um cuidado enorme, uma segurança que vocês passam, uma certeza daquilo que estão fazendo. E, sobretudo, uma responsabilidade com os seres humanos que estão ali. Aquele olhar que a gente está dançando, mas se olha para vocês, vocês estão lá olhando. Então, isso para mim me dá uma sensação de apoio, uma sensação de acolhimento, uma sensação de que eu estou num lugar seguro. Isso para mim é crucial. Não sei se isso se encontra com tanta facilidade assim, não. Acredito que não. Então, o fato, você perguntou, né, por que eu estou na Bio2, por essas razões, né, que o papel de vocês dois, homem e mulher, também é importante para mim. Eu ver isso numa mulher, a biodança numa mulher, a biodança num homem, como eles fazem isso e como fazem em conjunto, né? Individualmente e em conjunto. Isso para mim é importante. E, em segundo lugar, isso que eu enumerei, essas qualidades que vocês têm, que são muito peculiares, muito próprias de vocês como pessoas, né? Isso me encanta, me apaixona. Muito bom. Eu queria só falar uma coisa antes de terminar, Sheila e Esteban. Eu trouxe algumas poesias que eu acho que tem a ver com a biodança. E que bom que vocês gostam também, e acredito que os participantes também vão gostar. São pequenos trechozinhos assim que fazem, que eu acho que espelham um pouco a biodança como a gente faz, tá bom? Você quer que eu já fale as poesias? Tá.
Então, são três poetas que eu sigo praticamente, né? Manuel de Barros, que é primo da minha mãe, o Mia Couto, né? E Rumi, né? Que são assim, para mim, três poetas fantásticos. Então, tem o primeiro do Manuel de Barros. Ele diz assim: aprendi que o artista não vê apenas, ele tem visões. A visão vem acompanhada de loucuras, de coisinhas à toa, de fantasias, de peraltagens. Aí um segundo que ele fez também. Tentei descobrir na alma alguma coisa mais profunda do que não saber nada sobre as coisas profundas. Consegui não descobrir. Eu acho assim que ele era tão criativo, já faleceu, né? Ele era tão criativo assim que ele deixava a gente na perplexidade, né? Deixa a gente na perplexidade. Outro dele: penso que não tive escolha, fui escolhido e gostei da escolha. Faço o que sonho, faço o que gosto, sou um pouco irresponsável com os passarinhos. Isto seja, sou livre, amo a palavra. Outro que eu acho espetacular: o esplendor da manhã não se abre com faca. A delicadeza aí, né? Aqui agora do Mia Couto, que tem um linguajar super delicado também. Ele fala assim, ó: voarei um dia sem saber se é de terra ou de céu, a pegada do voo que sonhei. Ele escreveu em Vaga e Lumes. Vaga e Lumes. E por fim, do Rumi: não olhe para mim em forma humana. Encontre-me dentro de ti, em teu coração. Ele fala também: guarda silêncio e vê a esse lugar. Está em espanhol. Guarda silêncio y ve a ese lugar donde todo es música. Ríete tanto como respiras. Quiérete mientras vivas. Si hay luz en tu corazón, encontrarás el camino a casa. É isso. Outro poeta, o O Fabrício. Fabrício está aí encantadíssimo. A Ana Laura também falou. Eu adoro, eu amo. E nós também. Muito obrigada, Lúcia. Lúcia, muito bom conversar contigo. Sempre estar perto de você é para nós um privilégio. Muito bom. Muito cálido os encontros, muito bons. E é isso. A gente vai se encontrando na vida, né? Eu sempre penso e sempre sinto, principalmente, que tem alguma, não sei, tem algum Waze ou algum, não sei, alguma bússola que nos faz encontrar com pessoas que a gente sabia, de alguma maneira, o nosso coração sabia que nós íamos encontrar em algum momento. Isso acontece muitas vezes através de amigos, que também nos encontramos dessa maneira. Também nos encontramos no caminho da vida, pela bússola, como diz o nosso querido Donald, pela bússola do coração. Seguindo a bússola do coração, muitas vezes, quando você falou os outros dias que você, por pura intuição, aí nós estamos gostando de chamar ultimamente, se chama como Donald, a bússola do coração. Quando seguimos a bússola do coração, acabamos no lugar, eu não diria no lugar certo, mas no lugar certo para nós, afetivo para nós. Então, um beijo no coração. Muitos aplausos do Bruno, do Amorim, o Fabrício, coração. O Luiz mandando beijos. Luiz também. Então, boa noite, gente. Um bom final de semana. Lúcia, muito obrigada. Obrigada a vocês. Para todos. Obrigada. Tchau. Boa noite. Um ótimo fim de semana.